Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Ei, Brumadinho, acorda. Bem-vindas, bem-vindos, todas, todos, todes, a mais um Acorda, Brumadinho. Estamos ainda no clima da celebração. Estamos celebrando um ano de atividades da Rádio Guará, a voz da nossa cidade. E hoje nós temos aqui uma edição especial muito importante para as nossas questões cidadãs. Amanhã, dia 28, vai acontecer na Câmara Municipal uma audiência pública. Uma audiência pública que vai discutir a LOA, a Lei Orçamentária do ano 2022, e também o Plano Plurianual. Apesar de uma legislação que existe, que obriga, determina, indica que essas coisas têm que ser discutidas publicamente, com a participação intensa da sociedade, não é dessa forma que acontece. Na nossa cidade, nós não temos essa tradição. Mas, com a chegada do Observatório Social, nós temos mais uma ferramenta para provocar essas discussões, para que a gente possa conquistar o nosso espaço cidadão, um espaço que já está determinado pela nossa Constituição, e enfim. Não só porque é um espaço legal do ponto de vista da legalidade, mas é um espaço legal também do ponto de vista da nossa participação na construção da nossa cidade, dos destinos da nossa cidade, que, na realidade, são também o destino das nossas vidas. Todos os brumadinenses. Então, para conversar sobre essa audiência pública, fazer uma espécie de prévia do que a gente pode esperar e qual que é a expectativa que se tem dos resultados dessa audiência, hoje nós vamos receber aqui a Leice Garcia e a Maria Clara Paiva, que são do Observatório Social de Brumadinho, que tem feito um trabalho muito interessante, que precisa ser acompanhado e apoiado. Eu vou achá-las aqui agora no nosso espaço cibernético. Vamos ver se eu acho aqui. Cadê, Clara? Cadê você? Vamos entrar. Clara. Oi. Cadê elas? Será que elas sumiram? Elas se perderam nesse espaço cibernético? Vou mandar uma mensagem aqui. Pode entrar, a casa é sua. Pode entrar, Clara. Ei, Leice, cadê você? Pode entrar. Será que elas estão me ouvindo? Essa coisa, né, da nossa rádio, que nós temos uma equipe muito grande, ela é uma equipe chamada Equipe, né, nesse momento, Equipe. A minha outra amiga não... Cadê? Vamos ver. Uai, cadê vocês? Uau! Clara está entrando, muito bem, Clara. Bem-vinda, a Leice também. Ei, Clara, ei, Leice. Ei, acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho especial com essas duas mulheres fabulosas. É uma honra enorme poder amanhecer, né? Vocês estão escutando as cigarras? Olha como é que as cigarras estão enlouquecidas. Elas também Uma delícia! Elas também estão se preparando para a audiência pública. Bom, eu
enquanto vocês estavam aí vindo nessa onda cibernética, eu estava comentando aqui que nós não temos, né, a tradição na nossa cidade de fazer a discussão tanto da LOA como do plano plurianual da forma ideal, quer dizer, que é a forma com uma participação coletiva, massiva, com uma escuta, né, do que é o que a população, do que os habitantes do nosso município esperam ou podem esperar, né, da gestão pública. E falei de vocês, do Observatório. O Observatório já esteve aqui outras vezes no nosso programa, mas eu pediria que, inicialmente, vocês fizessem um resumo do que foi, por que surgiu o Observatório e dessas coisas que estão hoje, por exemplo, o aplicativo que existe, enfim, fizesse uma apresentação para aqueles que não conhecem a ação do Observatório possam entender a importância da iniciativa, e aí a gente conversa sobre a audiência pública de amanhã. Tá certo. Então, eu peço licença para começar, viu, Clara? Assim, eu estou me inaugurando aqui, né, na Rádio Guará, que eu tenho um enorme carinho, né? Eu não sei se eu já te falei, né, eu fui nascida e criada no meio rural, numa fazenda. Meus pais eram assim, pequenos agricultores familiares lá no sertão de Goiás, e eu vivi na fazenda até 8 anos de idade. Foi lá que eu aprendi a ler, e todo dia eu acordava com os galos cantando, e as rádios, né? Isso é parte da nossa cultura, está nas nossas raízes. Então, assim, um carinho muito especial e uma alegria enorme estar aqui. Então, o observatório, o surgimento de observatórios sociais no Brasil tem tudo a ver com uma dificuldade do nosso país, assim, né, de ser realmente uma democracia tal como a gente promete nas leis, né? Então, você veja assim, que o primeiro artigo da nossa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, né, fala que o poder vem do povo, o poder emana do povo, né? Mas o Brasil, assim como a maior parte dos países, então não vamos achar que é o nosso país, é o nosso município, não, isso dá trabalho, né? A maior parte dos países do mundo, dos mais de 200 países do mundo, apenas uns 20 nós podemos falar que eles chegaram no nível de democracia em que as pessoas conseguem ter essa participação que você está falando, assim, né? E que a democracia ela gira em torno do bem, assim, mais próxima do bem comum. Também não é fácil, nem nesses 20. Então, isso é algo que nos dá trabalho enquanto cidadãos. Mas aí o que acontece? Eu acho que a gente pode dizer que ali no início dos anos 2000 começou no Brasil um movimento forte contra, né, a chamada democracia eleitoral. Eu vou dizer até democracia eleitoreira. Aquela democracia que os candidatos eles chegam na hora da eleição e aí promete tudo, fala tudo, apresenta o mundo cor-de-rosa, e isso até continua depois. Alguns governantes não saem do palanque, né? Eles não se tornam gestores responsáveis, até porque isso não é um milagre, isso é uma construção. Então, foi no início da década ali dos anos 2000 que surgiram observatórios, e esse movimento chegou aqui em Brumadinho em 2016. Então, foi um movimento também de algumas outras cidades da região metropolitana, Belo Horizonte, Contagem, Betim, e a gente conseguiu, né, juntar uma opção de gente que via essa necessidade. Aí, claro, eu e Clara estamos desde o início, né? Mas tem o seu Antorildo, a dona Maria Lúcia, o Enio, opção de gente, sabe? Que Aline.
Mauri e Lavínia chegaram agora, né, assim, há um ano, mas lá em 2006 tinha um grupinho bom, eu estou falando esses nomes, são pessoas que permaneceram, a Flávia, e aí, Flávia. muita gente. A Flávia foi nossa primeira presidente, né? E o objetivo é realmente discutir políticas públicas, discutir o gasto público, pesquisar, trazer o nosso serviço e a nossa missão é pesquisar, trazer informação, auxiliar a cidade a conhecer melhor né, como é que a cidade funciona. Isso não é simples, então a gente precisa estudar e é um desenvolvimento. Nós hoje somos muito, né, assim, melhores em termos de conhecimento do que nós éramos há 5 anos. Então, todo cidadão que está chegando agora, falar em orçamento, eu não sei o que é isso, política pública, eu não sei o que é isso, com paciência, venha com a gente e a gente vai conseguir ir crescendo, desenvolvendo uma cidade mais voltada ao bem comum. Então, eu queria dizer que o Observatório tem esse viés de aproveitar muito melhor os recursos que a gente coloca na mão do governante, que as práticas de governo sejam mais éticas, também a gente tem esse viés, e que a administração pública ela gira em torno das demandas do cidadão, por isso, né, precisa ser participativo. E a gente, além de fazer esse estudo, trazer informação, nós também nos colocamos, né, ao lado e junto das organizações da sociedade civil para que a gente possa funcionar de uma forma mais integrada, porque aí a gente tem mais condição de dialogar com os poderes, as instituições públicas, o poder público, e sempre numa visão apartidária, né, e também cooperativa. O nosso objetivo não é apontar o dedo, não, ao contrário, a gente tem um compromisso com a construção social e com a força coletiva. Eu acho que é isso do meu lado. Eu até, pegando o que você está falando, que você falou, e jogar um pouco para a Clara, é o seguinte, existe essa dificuldade da maioria dos nossos vizinhos, conhecidos, parceiros, habitantes da cidade, de se interessar profundamente por esses assuntos que impactam na vida de todos, mas que parecem muito distantes. Para isso, a gente elegeu, vamos supor, o nosso legislativo, nossos vereadores. Aí eu convidei para essa conversa nossa alguns vereadores que ou disseram que não tinha agenda, ou nem mesmo responderam. Então, como é que é isso, Clara? Como é que nós estamos? Qual que é o caminho qual a parte do caminho que a gente está? Nós estamos com cidadãos pouco interessados ou sem saber desse assunto, e os nossos representantes também um pouco ausentes dessa discussão. Você vê dessa forma? Como é que você vê? Você começou falando que a nossa região não tem tradição nessa discussão coletiva, né? E isso também está na essência do observatório, porque a gente se lembra de cobrar do cidadão as obrigações dele, que são pagar os impostos, cumprir as leis, e ninguém lembra de dizer a ele dos direitos, né? De exercer o seu direito à palavra, a dizer quais são suas necessidades, do que ele precisa. E o cidadão ainda faz isso num que eu chamo de política de padaria, né? Ele tem um problema lá na rua dele, aí ele vai lá bater na porta do candidato que ele ajudou a eleger para pedir para corrigir aquele problema. Só que isso não trabalha na questão coletiva e no amadurecimento da gente exercitar uma política mais madura e mais centrada no bem comum, no bem para todos, que a gente evolua como comunidade juntos. Isso também, essa cultura mais isolada, mais fragmentada, também afeta os políticos. Eles também não estão acostumados a dialogar com a população, né?
E eles estão acostumados com isso, com essa política da padaria, né? Vai lá pedir o pãozinho, vai lá pedir a broinha, e é isso que eles sabem, quer dizer, essa atitude do cidadão, ela consolida, ela mantém e reforça esse balcão de troca político. Meu voto, né, pelo asfaltamento da minha rua, meu voto pela distribuição da água na minha rua. E a gente não amadurece como exercício de cidadania para o bem comum, exercício da política para o bem comum. Então, eu acho que todos nós precisamos aprender e discutir mais sobre isso. Como que a gente participa pensando no todo e que o todo evolua como comunidade, como sociedade. Aí eu fico pensando assim, que nós, no nível do município, nós repetimos o que acontece no nível do Estado e no nível da federação. Quer dizer, quando a gente vai discutir o orçamento, é sempre no último dia útil, na última hora da sessão. Né? Nós nunca... então, se, por um lado, nós, os cidadãos, não nos colocamos, os políticos já acostumaram com isso, porque assim eles conseguem fazer peças fictícias. Né? O orçamento é uma peça fictícia, ele não vai ser executado daquela forma. Leice, você acha que os políticos se incomodam com essa nossa observação, com a existência de um observatório? Ou eles estão preparados para isso? Pode. Eu falo muito da construção social. Nós somos o que a gente fizer juntos, né? E aí eu quero, só brincando, trazendo a origem do orçamento, né, no mundo. A origem está lá em 1200, né, em 1215. E foi uma forma do parlamento inglês, né, colocar um freio no poder de tributar do rei. O rei tinha um poder infinito de tributar, ele tributava para tudo. Então, a ideia do orçamento foi uma ideia surgida num vínculo com o planejar, mas o planejar é algo inerente ao ser humano, você planeja, mesmo quando você não sabe, você está planejando, né? Qualquer um de nós planeja e executa desde a hora que a gente acorda, né? Então, ali no início da ideia do orçamento, então trouxe essa visão do planejamento mais estruturado, que era também isso que eles colocaram lá como possibilidade, mas a ideia central era controle do parlamento sobre o rei e controle da sociedade sobre o rei. Então, isso permaneceu para sempre e vai permanecer enquanto existir nosso modelo de democracia representativa. Para de existir se a gente resolver ter uma ditadura, um governo autoritário, porque aí ele não precisa, não tem controle, ele faz o que ele quer. Mas na noção de democracia, né, que a gente caminha, né, daqueles governos né, monárquicos e centralizados e com bastante autoridade centralizada, mas desde aquele momento a gente tem ali a sementinha. Então, é natural, eu acho que os governantes, principalmente no estágio que ainda a gente está no Brasil, ele encare esse lado, esse papel do orçamento, o papel de controle até sobre o que ele faz, não, na narrativa ele não rejeita, mas sim, eu acho que traz um certo desconforto para aquele governante que ainda não compreendeu a essência da democracia e não se comprometeu ainda com a democracia participativa. Então, só para responder diretamente para você, eu acho que quanto mais a gente tiver uma discussão sobre isso, mais os governantes vão conseguir compreender que a legitimidade deles depende né, de uma sociedade que sabe enxergar o que eles fazem e que auxilia, né, a trazer
isso que eles fazem numa linguagem que todos entendem. E, no fundo, talvez os governantes também, aí falando de Brumadinho, e voltando a falar da Câmara, porque nós também ficamos sem resposta, não foi só você, não. Nós mandamos 2 ofícios para a Câmara relacionados agora com a votação do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual. Nós mandamos, né, também enviamos ofício, tentamos uma articulação ali em julho, né, na época da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós ainda não recebemos respostas, sabe? Então, mas então, assim, a gente pode ter alguma expectativa com a audiência de amanhã? Tem alguma expectativa do dia 20? Sim, dia 28. Eu acho. Pois é, amanhã, né? É amanhã. Eu acho que sim, sabe por quê? Aí, voltando no papel da construção social. Eu acho que a gente, se nós olharmos, né, não é, o projeto do PPA, do Plano Plurianual, da Lei Orçamentária, talvez a gente diga assim, olha, essas peças estão tão precárias, tem tanta dificuldade aqui, ou eu entendo tão pouco que eu não vou conseguir incidir sobre isso, né? Não adianta eu ir lá, que também a Câmara não está preparada para minha participação. Tudo isso existe, Adi. Agora, se nós concentrarmos a nossa ação, se a gente tiver clareza em quais pontos do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual nós realmente consideramos assim, sabe aquela história do copo cheio de água, explodiu? Não, aqui não pode. Aqui nós precisamos colocar um limite aqui. E aí nós precisamos aprender mais. Então, eu acho que é assim, em torno de alguma coisa muito concreta, que a gente vai expandindo os limites da realidade. Então, é assim que está agora, mas a gente vai expandir isso. Então, vamos separar as coisas, só para a gente... Acho que tem um aspecto também que é de informação, que a gente podia melhorar. O que é o plano plurianual e por que ele está sendo discutido agora? Vamos separar o plano, depois a gente fala da LOA. Tá? Tá certo. Só para a gente poder ter uma dimensão do como é que você pode falar, claro, um pouco, o que é um plano plurianual? Sim, na verdade, todo o legislativo e o executivo, eles cumprem um cronograma, né, que envolve um planejamento orçamentário. E eles têm que entregar, né, à Câmara, para serem aprovadas, o planejamento, que vai cobrir todo um período, que inicia um ano depois do início do mandato, e vai terminar no primeiro ano do mandato seguinte. Isso é uma forma que entendeu-se que seria uma garantia de continuidade dos projetos, para que o prefeito que entrasse já pegasse um plano em curso e tivesse que encerrá-lo, vamos dizer assim. Então, o plano plurianual é um planejamento, né, que deve ser executado para 4 anos, para um período de 4 anos, pegando a maior parte do mandato em curso e o início do mandato seguinte, né? E a lei a lei orçamentária... Antes da gente passar para a lei, vamos só ver nesse plano plurianual, nesse momento, existe algum detalhe importante, alguma questão que precisa ser colocada, alguma questão de relevo específica do plano? Com certeza, com certeza. A gente está analisando, só trazendo as últimas informações, né, da nossa análise que a gente está fazendo, né? Queria só acrescer que o plano plurianual é uma ferramenta definida na Constituição e quem tem que apresentar é o governante eleito. Ele tem no primeiro ano do seu mandato, como agora, né, o prefeito Brumadinho mandou o projeto, então ele teve até setembro
para terminar esse projeto e para mandar para a Câmara. Tá? E esse plano ele deveria refletir o programa de governo que ele apresentou para a sociedade e que foi eleito. Então, a primeira regra que a gente tem que olhar tem que ir lá no programa, verificar quais foram os compromissos feitos e verificar se isso está lá, entende? E está lá? Olha, a gente... E aí é bom saber assim, Você que... tem que contar para mim. Pois é. Nas análises que a gente está fazendo, a gente conseguiu um documento relativamente aberto, que depois até eu gostaria de falar sobre isso também. Quando eu falo aberto e fechado aqui, é muito importante. Aberto significa que eu posso pesquisar se tem alguma palavrinha. Então, eu chego lá no compromisso que foi feito. Aí eu procuro, por exemplo, Distrito Industrial. Eu encontro essa palavra no PPA, né? A gente ainda não encontrou, tá ok? Então, assim... Estava no programa, o Distrito Industrial está no programa e não está no PPA, por exemplo. Exatamente. A gente ainda tem que fechar todas essas análises, mas é muito importante. Por enquanto, a gente não está encontrando o programa né, que foi eleito no PPA. A outra coisa que a Constituição exige, né, e a Lei de Responsabilidade Fiscal também, é que o plano plurianual apresente, além dos dinheiros que se vai gastar em todos os programas governamentais durante, né, os 3 anos do mandato do prefeito que apresenta o plano e o outro seguinte, além dos dinheiros para cada programa, também tem que apresentar os objetivos. O que aquele programa vai alcançar em termos de objetivos? E qual meta para cada ação? Qual a meta física? Desde 1964, existe a obrigação formal de que a cada dinheiro no orçamento corresponda a metas físicas. E aí, né, para mim, para o observatório, nas discussões que a gente tem feito, reside assim, o maior problema da peça, porque até parece que as pessoas não perceberam que aquele PPA que foi mandado para a Câmara tem meta zero para tudo. Você acredita isso? Se a Câmara aprovar, significa que o poder, é aprovar um absurdo do ponto de vista lógico, é dizer o seguinte: olha, prefeito, você pode usar do nosso imposto 400 milhões, pouco mais que isso, e você não precisa entregar nada, porque você não está colocando quais metas no PPA você vai entregar. É um cheque em branco, né? Você pode gastar... Olha, é muito pior, porque assim, trazer para uma peça orçamentária, tirar dela aquilo que ela pode entregar em termos de controle. Você lembra o que eu disse do início do orçamento, que era controle da ação do governante, limite? Então, a gente só tem um limite financeiro, mas o que ele vai fazer com aquele financeiro não está estabelecido. Não tem. Quantas crianças ele vai precisar colocar na escola? Quantos atendimentos médicos? Quantas... ruas eu vou asfaltar? Nada. Quantas casas eu vou distribuir, eu vou atender com distribuição de água? Em quantos bairros sem saneamento a gente vai colocar saneamento? Quer dizer, então eu digo quanto eu vou gastar, mas eu não digo o que eu vou fazer. O que eu vou fazer define a meta sobre a qual eu estou justificando o valor que eu vou gastar. Claro, então, te devolvendo, já que nós estamos falando do plano plurianual, te devolvendo agora para a LOA, para a Lei Orçamentária.
qual que é você pode agora, qual que é o impacto disso na proposta da lei? Como é que a lei, então a lei que deveria ser ainda mais objetiva, né? Como ela está construída? Lembrando, inclusive, que além de todos os recursos, sejam dos impostos, seja da transferência do Estado e da União, a Brumadinho vai receber um bom dinheiro agora, né? Do Sim. acordo. Brumadinho vem recebendo um bom dinheiro. É bom que a gente diga que o orçamento está contando agora com o dobro da arrecadação que a gente tinha antes da tragédia crime, né? Então, a gente já vem há 2 anos com uma arrecadação dobrada, praticamente, né? E a gente, como é que a gente percebe que isso foi transformado em benefícios? Então, se a gente não tem clareza das metas físicas, porque a prefeitura, né, o executivo, não está nos informando o que ele pretende fazer, a gente também não está preocupado nem olhando para isso. Só que a gente está com o dobro de dinheiro em caixa e esse dinheiro está saindo do caixa de alguma forma. E a lei orçamentária anual, a LOA, ela vai, vamos dizer assim, regulamentar o que pode e o que não pode fazer em relação ao orçamento. E você tem a lei de diretrizes orçamentárias e você tem a lei orçamentária anual. A LOA, que é anual, diz o que ele pode para o orçamento do ano que vem. Nesta específica, que foi apresentada recentemente e que vai ser discutida na audiência de quinta-feira, amanhã, existe um artigo que autoriza, né, a suplementação de recurso em até 80%. Isso é uma prerrogativa legal, vou até a lei, isso é muito mais técnica do que eu, mas falando num português bem leigo, né? Você tem uma prerrogativa legal porque nenhum planejamento é passível de ser realizado à risca. A gente planeja e, na realidade, as coisas não acontecem exatamente como a gente planeja, mas deve aproximar, pelo menos. Se foi um bom planejamento, ele aproxima. Então, você tem uma flexibilidade para o caso de precisar de um ajuste do orçamento para essa ou aquela finalidade. Mas você vai prever 10%, né? Você vai prever um ajuste pequeno. Agora, quando você autoriza uma suplementação de 80% para qualquer necessidade, então, se você já tem um planejamento que não apresenta metas e cria uma condição legal de usar o dinheiro do jeito que você quiser, então, na verdade, você tem 2 peças que você pode rasgar que não servem de nada. Elas não deram diretrizes nenhuma, elas não disseram nada. Foi conversa jogada fora, literalmente isso. Né? Só que com um detalhe, com um pedido de autorização pela Câmara de dar um cheque em branco para o prefeito gastar onde ele bem entender, sem precisar pactuar com ninguém. Então, uma das coisas muito importantes que a gente precisa discutir nessa audiência, né, e o Observatório, então, apresentou uma proposta de emenda a esse projeto de lei, que foi acatado pelo vereador Gabriel Parreiras, para que essa parte do texto seja alterado e coloque num parâmetro que a legislação, a Constituição considera justificada. Fora disso, autorizar o preguiçoso a não fazer nada ou fazer o que ele bem entender sem passar por nenhuma pactuação com a população ou com a Câmara. Sim, olha só, nós estamos chegando no nosso tempo, está terminando o nosso tempo aqui do programa. Agora, diferente do que eu falei da falta de participação dos nossos cidadãos e cidadãs nos processos decisórios, nós temos uma multiplicidade de organizações, associações, né, que nos representam em Brumadinho.
Vocês poderiam encerrar a nossa conversa convocando essas associações, essas estruturas de mobilização para estar na Câmara? A gente vai poder estar na Câmara, a gente vai poder acompanhar? Como é que é isso? Eu vou aqui aproveitar, então, pegar um tempinho, e depois passo, né, devolvo aí para a Clara, porque para também a gente ter essa oportunidade de falar, né, com todo mundo que está aqui nos ouvindo, a vontade era de estar pessoalmente, né? Então, eu queria dizer que, sim, que, primeiro, tem muita importância que os cidadãos, as organizações da sociedade civil se organizem para mandar representantes na reunião. A gente tem notícia que a reunião vai ser presencial, transmitida, mas não vai ter interação à distância, então é importante que a gente esteja lá, a sociedade, né, organizada, e todos os cidadãos que puderem. Eu sou uma pessoa que venho da burocracia, né? Então eu vou dizer assim, olha, não achem que a luta está perdida, que a gente não vai conseguir melhorar. Primeiro, até as peças como estão, né, elas cumprem um papel, porque na democracia, quando as pessoas não fazem aquilo que elas deveriam fazer, a gente tem no judiciário, né, tem os órgãos de controle, então a gente tem como, pegando onde as autoridades falham, buscar né, melhorar a gestão pública e melhorar a possibilidade de alcançar o bem comum. Então, a gente vai tentar incidir para mudar aquilo que é central ser mudado nessas peças. Elas não vão ficar peças de orçamento, tal como a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal exigem. Mas elas podem melhorar nesses dois pontos. E aí eu fico por aqui. Obrigada. Bacana demais. E aí, Clara? Eu vou convocar, reiterando aqui, quinta-feira, às 15 horas, né, a população em geral, as instituições, as organizações da sociedade civil organizada, compareçam à Câmara com apoio à emenda que solicita que o texto aproprie apenas 20% da suplementação orçamentária. Então, a gente está lançando aí a hashtag Eu apoio a emenda 20%. Acorda, vamos levantar Brumadinho! Vamos levantar essa bandeira. E a emenda é 20%. Olha, isso aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos compartilhar essa nossa conversa com o máximo de brumadinenses, para que a gente possa, quem não puder estar presente, pelo menos mande a energia positiva, né, para que a gente consiga... O passo que a gente conseguir dar juntos já é a direção da vitória mesmo, né? É muita coisa que a gente tem como cidadão para... Nós estamos vendo o que está acontecendo com o teto de gasto a nível nacional, nós temos que cuidar do nosso teto aqui também. Exato. Então é isso, exato. o Acorda Brumadinho está ficando por aqui. Você, por favor, que chegou agora no canal, vai lá, se inscreva, dá um like, porque a gente precisa também educar os algoritmos para que eles nos identifiquem. Essa conversa nossa vai estar daqui a pouco no Spotify também, então você, no podcast da Rádio Guará. A Rádio Guará está chique, agora tem podcast no Spotify, e a gente vai estar transmitindo também pelo YouTube, desculpa, pelo Facebook, na página da rádio. Então, tá, um beijo para todos e até a próxima. Obrigada. Um beijo também. Obrigada pelo espaço. Obrigada, parabéns pela Rádio Guará. Tudo de bom para vocês. Estamos juntos. Estamos juntos.